pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre usuários e superusuários do Postgres, né? Como sabemos, não é legal utilizar o usuário do Postgres para fazer as ações administrativas. O ideal é que se crie usuários específicos para cada usuário que vai utilizar o banco de dados ou que vai fazer alguma administração. Então, se eu tenho, por exemplo, uma pessoa responsável pelos backups, cria-se um usuário, dando-se as permissões necessárias para que ele faça o backup. Se eu tenho um usuário que vai fazer determinadas ações administrativas no banco, cria-se um usuário para ele com as permissões específicas para as ações administrativas que ele vai fazer. Então, no caso aqui, eu não tenho nenhum usuário criado ainda no Postgres, somente o próprio usuário dele. Então, nós vamos conectar aqui no Postgres agora. Então, eu vou virar aqui root, de root eu viro Postgres, me conecto no Postgres. Posso observar aqui que eu só tenho o usuário Postgres. Tá? Então vamos criar um usuário, mas antes de criar usuários, vamos ver aí a síntese completa de criação desse usuário. Então dou aí um create user, ele traz para mim uma descrição e fala a síntese completa, né, que é create user, o nome e com opção. No caso, as opções podem ser diversas, né, entre elas, a que nos interessa no momento, é a de superusuário. Então eu vou criar aí um usuário superusuário. Então vamos lá, create user. Vou dar um nome para ele aqui de Ubuntu, porque eu já tenho um usuário de sistema operacional chamado Ubuntu. Então eu vou utilizar esse mesmo usuário de sistema operacional para fazer o acesso administrativo. Então create user, defino aí como superusuário. Beleza? Então verifico aqui agora e ele é um superusuário. Então saindo aqui e volto para o usuário Ubuntu, né? Volto para o usuário Ubuntu e agora eu já consigo me conectar no Postgres. Porém, eu preciso passar a síntese onde eu defina o database que eu irei me conectar. No caso, eu não tenho nenhum database específico, então eu vou definir o padrão Postgres. Beleza? Dessa forma, ele se conectou no Postgres como superusuário. Como eu sei porque é um superusuário? Por causa desse cerquilho aqui. Beleza? Então agora, eu sendo o usuário Ubuntu, eu já consigo fazer as ações de superusuário e se algo acontecer de errado, eu consigo identificar no log qual foi o usuário que fez determinada ação. Para eu confirmar o usuário conectado, eu posso dar um barra com info e ele vai trazer para mim aí qual database eu estou conectado, qual usuário estou conectado e a forma de conexão, né, que foi via socket utilizando a porta 5432. Beleza? Então aí a gente falou aí sobre o superusuário que vai ser usado para acessar o nosso Postgres para fazer as ações administrativas, né? Até então ele é um usuário que existe dentro do meu sistema operacional. Porém, pode acontecer de eu ter usuários que vão acessar o banco que eles não existem como usuários do sistema operacional. Vou criar aqui um usuário qualquer. Vou criar aqui um usuário chamado Vinícius. Tá? Vou definir para ele uma senha simples aqui, só para a gente fazer um teste. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Então, se eu dar um barra DU aqui agora, eu tenho aqui um usuário Vinícius, que é um usuário comum, tá? É um usuário normal. Porém, por ele não existir dentro do meu sistema operacional, eu não conseguiria fazer o acesso, né, através do meu Postgres utilizando esse usuário. Vamos conectar aqui para a gente fazer um teste. Ó. Eu estou tentando conectar no Postgres, utilizando o usuário Vinícius, utilizando o database Postgres. Vou tentar conectar aqui, ele fala que não é possível. Por quê? Porque não existe usuário liberado para autenticação peer. Então, se eu verificar aqui agora o meu Postgres, pghba.conf, eu vou verificar quais são os usuários que estão liberados para acessar o meu ambiente. Então, acessar aqui. Opa. Vou tentar acessar aqui. E a gente pode observar que nós temos dois tipos de acesso liberados, né? O local, que é acessos que vão ser via socket, ou seja, da minha própria máquina, da própria máquina local, e acessos oriundos da rede, né? Que são acessos que vão vir aí da rede. Até então, se você observar aqui, ele só está liberando acesso que vão vir da porta do IP 127.0.1.0.1, que basicamente é localhost, né? Ou seja, ele só vai aceitar conexões que saiam dele mesmo e volte para a própria interface dele.
E o local, ele está liberado aqui para qualquer um, tá? Qualquer um usuário pode acessar, desde que ele seja um usuário que exista no sistema operacional. No nosso caso, o usuário Vinícius, ele não existe, né? Então, ele não vai conseguir fazer essa conexão. Porém, eu posso utilizar a conexão via rede, simplesmente utilizando o "-h" e definindo a senha de acesso. Beleza? Então, dessa forma, eu loguei como usuário Vinícius. Eu sei que ele é um usuário comum porque ele não tem aqui o cerquilha. O acesso dele foi via rede. Posso confirmar também de outra maneira, né? Posso confirmar dessa forma, onde ele vai falar qual é o database que eu conectei, qual foi o usuário, de onde que eu vim, né? No caso aqui eu vim de localhost, entrei pela porta 5432 e estou utilizando a criptografia aí, do protocolo TLS. Beleza? Então, dessa forma aí, é uma forma de acessar também o Postgres, né? Tanto uma forma local, utilizando o socket, ou utilizando aí o acesso via rede. Beleza? Então, a gente falou aí sobre a criação de usuários e superusuários. Beleza? Então, até a próxima aula.